Olá pessoal, bom dia. Antes de começar a palavra propriamente dito, queria trazer um reforço. Até o pastor Mauri falou disso na semana passada, mas ele sempre comenta de fazermos anotações, de levar um caderninho, uma caneta, quando vamos para a celebração, quando vamos a uma palestra, alguma coisa assim, para fazer comentários, observações, anotações importantes. Por que eu estou falando disso? No dia 12 de janeiro desse ano, o pastor Maicon levou uma palavra e durante alguns comentários dele na palavra, estava anotando alguns versículos, o Senhor plantou uma semente no meu coração, que é a palavra que eu estou lhes trazendo hoje. Até no meio das observações eu fiz um desenho de algo que depois eu vou estar mostrando para vocês, não o desenho, vou estar mostrando de uma forma melhor, e uns comentários que já era uma semente daquilo que o Senhor foi falando comigo. E bem como nesse mês, eu não, até quando o pastor Marco falou, eu não sabia ainda que ia levar a palavra nem nada, mas Deus foi plantando aquilo no meu coração. E ele falou comigo: a tua próxima palavra fala disso. E desde a ceia, agora desse mês, em todos os testemunhos, as palavras, Deus foi alimentando aquilo que eu vou estar trazendo hoje para vocês. Então, assim, é algo que foi plantado já há muito tempo, algo que vem falando comigo, nesse mês vem falando, em todas as palavras tem acrescentado questões, tá? E eu vou estar colocando, e Deus pediu para estar colocando isso para vocês, tá? De uma forma que até assim, uma característica minha, para quem me conhece, que em alguns aspectos eu sou muito, podemos assim dizer, um pouco razão em muitos aspectos. Então, e Deus trouxe alguns argumentos racionais, alguns exemplos que eu vou estar trazendo para vocês, que Deus opera de todas as formas. Para começar, quais são os dons do Espírito Santo? Vamos estar abrindo lá 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1. Iniciando no verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são os diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que me chamou muito a atenção foi esse último verso. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Quando estava refletindo a respeito dos dons do Espírito Santo, que era um pouco do tema que o pastor Maico até estava falando naquele dia, me veio assim, tá, mas que exemplo nós teríamos de algo que é um, mas é muitos? Mas ao mesmo tempo que é muitos, é um. E Deus me trouxe uma lembrança das aulas de física. Algo chamado experimento de Newton.
Não sei se todos vocês tiveram oportunidade de fazer esse experimento na escola ou não, mas aqui vai uma demonstração desse experimento, que nada mais é que um experimento de refração de luz. Nós temos uma luz branca, que ela bate num prisma, e esse prisma gera um efeito de refração, que gera um arco-íris na saída. Que é a mesma situação que nós vemos quando está chovendo e vem raios de sol. Nada mais são que efeitos de refração da luz solar nas gotículas de água da chuva. Então aqui nós temos uma luz branca, que na verdade não é branca, é a somatória de todas essas outras cores. E o prisma, ele simplesmente faz a distribuição, podemos assim dizer, a separação dessas cores. Cada uma no seu ponto, conforme é o seu efeito, conforme é a sua forma. Com isso, trazendo de uma forma mais desenhada, vamos assim dizer, nós temos aqui o mesmo experimento. Lá nós temos uma foto até num efeito real, aqui nós temos uma demonstração. Aqui o que nós temos? Nós temos o Sol, que é a fonte da luz. Só que assim, esse preto, que acaba não mostrando ali no desenho anterior, vamos estar chamando como se fosse um concentrador. Por que acontece? Se o prisma estiver totalmente exposto à luz solar, é bem provável que ele não faça esse efeito de refração, porque a luz está vindo de todos os lados. E para ter o efeito da refração, ele precisa ter um feixe de luz concentrado, uma luz direcionada. Até como se fosse, podemos dizer, se você bota direto no sol, talvez não veja, mas se você pega um espelho e reflete, você tem uma concentração, vamos assim dizer, um feixe, que esse feixe permite dar esse efeito. Então temos o Sol, temos uma barreira que vamos chamar de concentrador, que gera um feixe de luz branca, que bate no prisma e que sai o arco-íris. Ok. Mas o que é isso? Agora vamos trazer de uma forma, vamos trazer para 1 Coríntios 12. O que nós temos aqui? Nós temos Deus, sendo a fonte da luz, aquele que traz a luz para todos, aquele que é a fonte de tudo. Nós temos Jesus, que é o concentrador, aquele que direciona o Espírito Santo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele disse que deixaria o Espírito Santo conosco, então vamos colocá-lo como esse concentrador, que é aquele que permite ter o feixe de luz. E como eu acabei já dando spoiler, temos o Espírito Santo, que é o feixe de luz. Então Deus mandando a luz, que é o Espírito Santo, Jesus permitindo que essa luz seja direcionada, certo, para o prisma, onde entra uma luz branca e conforme o efeito, nós temos várias cores saindo, que é óbvio que o prisma somos nós cristãos. Ou seja, temos um só Espírito entrando em nós, chegando até nós, através de Jesus, e saindo de nós podemos ter várias cores, que ali vai de vermelho a violeta. Até alguns chamam essas de cores mais quentes e cores mais frias. Tem várias formas de estar chamando essas cores. Essas cores, o que gera cada cor, nada mais é que, falando fisicamente, é como se fosse o ângulo da cor. Então, ângulos menores vão gerando uma cor, conforme vai aumentando o ângulo, vai gerando para outra cor. Se formos medir por temperatura, as cores mais quentes, vermelho é a cor mais quente, e vai se tornando mais fria, até chegar no violeta, que é bastante frio. Então, assim, nada mais é que uma escala. Então, poderíamos dizer que é como se fosse uma escala do Espírito Santo. Isso daí. E conforme a pessoa, conforme, vamos assim dizer, o formato da pessoa, você vai ter uma cor diferente. Assim como ocorre com o prisma. Se nós temos o prisma, reflete todos, mas dependendo da forma que você tem, dependendo como reflete, pode gerar mais algumas cores e menos outras.
porque é conforme o caminho que a luz faz dentro do objeto translúcido. Então, com isso, a gente tem. Mas agora vem um outro ponto. Ok, o Espírito Santo chega em nós e, através de nós, reflete nas cores. Algumas cores vai refletir mais, algumas cores vai refletir menos, certo? Aí nós vamos. Qual é a cor mais importante? Qual é o dom mais importante? Se formos converter cores em dons. Se formos voltando nas cores, na iluminação, que seria no caso o projeto luminotécnico, vamos assim dizer, tecnicamente falando, cada ambiente pede um tipo de cor. Talvez se você já foi comprar lâmpadas, você vai ver que tem umas lâmpadas que são mais amarelas, outras bem brancas, umas tão brancas que chega quase a ser um violeta, outras que é um meio termo. Isso são temperaturas de cor. Por quê? Para que serve essa temperatura de cor? Tem uma melhor que a outra? Não. Tem uma com aplicação diferente da outra. Se você tem um ambiente, por exemplo, um ambiente hospitalar, que você requer muita atenção, requer muito detalhe, você precisa ter uma temperatura alta de cor. Uma luz bem branca, uma luz mais forte, que vai te dar uma melhor visibilidade. Agora, se você tem um ambiente de passagem, um ambiente de descanso, você coloca uma cor mais quente. Por quê? Porque é uma luz que vai te trazer conforto, vai te ajudar a relaxar, vai te dar um conforto visual para aquele ambiente. Então, não existe melhor ou pior. Existe aplicações diferentes, falando de cor. E falando em dons, tem melhor e pior? Não. Tem aquele que é o dom que Deus te deu. Se Deus te deu o dom de estar recebendo as pessoas, Ele quer você recebendo as pessoas. Talvez para outro não deu o dom de receber pessoas, deu o dom de tocar violão, deu o dom de cantar. Então ele vai querer essa pessoa cantando. Isso não quer dizer que quem recebe as pessoas não pode também cantar. Mas tem que entender que cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu lugar. E todas as funções são muito importantes. Falando num sentido de corpo de Cristo, de uma celebração, a recepção é a primeira pessoa que tem contato. Então, qualquer visitante, a primeira imagem que ele vai ter do ministério, a primeira imagem que ele vai ter daquele grupo de pessoas, daquela comunidade, vai ser baseado naquela pessoa que vai recebê-lo. Então, se ele se sentir amado ao ser recebido, ele já vai ter uma boa impressão, já vai se sentir acolhido. Aquele que toca é importante, porque ele é um canal, uma preparação do Espírito Santo no ambiente, uma preparação do Espírito Santo no local. Então, é importante. Aquele que ministra a palavra é tão importante quanto. Até mesmo aquele que arruma as cadeiras também é muito importante. Porque o que seria, vamos assim dizer, de um culto se não tivesse as cadeiras para sentar? Ah, ok, ficaria em pé. Mas se tem as cadeiras organizadinhas, arrumadinhas, com certeza é muito melhor. Então talvez você nem sabe quem foi que arrumou a cadeira. Mas ele foi uma ferramenta de Deus. Estava cumprindo um propósito de Deus, porque foi graças àquelas cadeiras arrumadas que você vai poder sentar, graças àquele que montou o som, graças àquele que tocou, graças. Então, assim, tudo é importante porque tudo é um corpo. E da mesma forma, voltando ali no prisma, assim como o branco forma todas aquelas cores, se não tiver todas aquelas cores, não volta a ser branco. Então, o branco é a somatória de todos, e a somatória de todos é o branco. Se você tirar uma daquelas cores, você não vai ter de volta o branco original. Ou seja, tudo é preciso. E o corpo de Cristo é a mesma coisa. Tudo é necessário. Aí vem, o posicionamento que você tem tomado é baseado no seu propósito? Eu volto para uma pergunta um passo antes. Qual é o seu propósito? Você já perguntou para Deus o que Ele espera de você? Como pai, como marido, como membro do ministério, como líder? Você tem se posicionado? Talvez Deus te deu o dom, o talento ali para tocar um instrumento, mas você não quer usar porque não tem tempo. Ou talvez Deus te deu o dom
de estar recepcionando as pessoas, mas não, eu quero tocar. Você tem que estar baseado no seu propósito, que aí você vai fazer, você vai ter a plenitude do que Deus quer para você. Isso não quer dizer que mais para frente Deus não pode abrir novos leques e te aperfeiçoar em novas áreas. Mas você tem que buscar aquilo que é aquilo que você quer. Voltando às lâmpadas. Uma lâmpada de luz quente, uma lâmpada mais amarelada, mais vermelha, se for colocar numa sala de cirurgia, o médico vai ter sérios problemas para fazer a cirurgia. Ele precisa ser uma luz branca na sala de cirurgia, porque lá ele precisa de uma luz de uma lâmpada de temperatura alta, uma lâmpada mais fria, que é como eles chamam, de uma cor mais clara, que vai dar uma boa visibilidade para ele fazer a cirurgia. Só que quando ele acabar a cirurgia e ele vai para a sala de descanso, ele não quer uma lâmpada branca, ele quer uma lâmpada mais amarelada, uma lâmpada de cor mais quente. Por quê? Porque lá ele vai para descansar. Então, não adianta querer trocar, botar uma lâmpada mais amarelada na sala de cirurgia e uma lâmpada branca na sala de descanso. Não vai cumprir o seu propósito. Até pode dar certo, mas não vai ser a melhor forma, não vai ser a melhor maneira de se fazer. E assim é Deus com aquilo que Ele colocou no nosso coração, com aquilo que Ele quer para nós. Ele quer que nós façamos parte do corpo, Ele quer que nós contribuímos para o corpo crescer, para o corpo se fortalecer. E você está se posicionando dessa forma? Está se posicionando naquilo que Deus colocou para você, por mais simples que possa parecer, por mais, vamos assim dizer, irrelevante que possa parecer, você está se posicionando fazendo aquilo que Deus pediu? Porque se Deus te chamou para fazer isso, Ele quer que você faça. Ele preparou você. E de acordo com o que você vai fazendo, Deus vai te dar mais, Deus vai te fortalecer mais, Ele vai te ajudar a fazer. E você tem que estar naquilo que é o propósito, não fugir. Aí, nós saímos de uma aula de física e vamos entrar numa rápida passada no português. O tradicional porquê. De uma forma geral, o porquê, ele é podemos dizer que é uma resposta em forma de razão. Normalmente uma questão lógica, uma resposta padronizada. E isso é assim por causa disso. Porque é desse jeito. Por exemplo, por que o carro anda? O carro anda porque ele tem um motor. Ponto. Poderia talvez dar uma resposta mais completa, porque ele tem um motor que gera que quando queima o combustível, gira um eixo e faz o carro se movimentar. Ok, mas em resumo, o carro anda porque tem um motor. Se o carro não tiver motor, ele não vai andar. Seja um motor a gasolina, álcool, diesel, motor elétrico, indiferente. Se o carro não tem motor, ele não anda. Então, por que o carro anda? Porque ele tem motor. Segundo ponto, para quê? Para quê normalmente envolve uma motivação. Normalmente está ligado a uma emoção da pessoa. É difícil haver uma padronização no para quê, porque envolve o seu sentimento, a sua motivação. Voltando à pergunta que eu fiz antes. Por que o carro anda? Porque ele tem motor. Para que o carro anda? O carro anda para que eu possa ir mais rápido para o trabalho. O carro anda para que eu possa ter conforto ao me deslocar pela cidade. O carro anda para que eu possa estar protegido numa chuva e tenha que transitar. Cada um pode ter os seus motivos para que faz o carro andar. Mas o porquê é o mesmo. Mas o para que, cada um traz o seu. Então, envolve aquilo que é seu. Envolve o seu coração, o seu sentimento, a sua atuação. Então, pode ter resposta parecida, pode ter motivações parecidas, mas normalmente a motivação é única, é sua. Então, isso envolve você. Então, resumindo, o porquê traz uma questão racional e o para quê uma questão emocional. E normalmente, vamos assim dizer, podemos também colocar que o porquê normalmente envolve algo
digamos assim, que já aconteceu, algo que é um fato. E o para quê normalmente está ligado a algo mais, uma ação futura. O carro anda para que eu possa me deslocar com maior conforto, agilidade e segurança. Não porque eu já me desloquei, mas porque eu me desloco. É um presente, é algo contínuo. Trazendo alguns exemplos práticos. Aquilo que eu fiz para vocês. Por que o carro anda? E para que o carro anda? Por que eu vou trabalhar? E para que eu vou trabalhar? Trazendo para mim. Por que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar porque eu tenho um contrato assinado com a empresa em que o meu horário de trabalho é eu prestarei os meus serviços, vamos assim dizer, para a empresa, das 7h30 ao meio-dia, das 13 horas às 17h18. Esse é o porquê. Porque eu tenho um contrato assinado com eles, temos um acordo. Para que eu vou trabalhar? Todos os dias eu vou trabalhar para quê? Para melhorar as condições da máquina, para que melhore a produção, para que possam ter melhor eficiência nos maquinários dele, como eu trabalho na área de manutenção. Esse é o para que eu vou trabalhar. Só que se você trabalha, por exemplo, como repositor, podemos assim dizer, o repositor no mercado. Por que você vai trabalhar? Ah, você vai trabalhar porque tem um contrato assinado, porque tem um acordo. E para que você vai trabalhar? Você vai trabalhar para que reponha as mercadorias e quando as pessoas vão fazer suas compras no mercado, as pessoas tenham os itens para pegar, senão elas não vão poder comprar se não tiver os itens na prateleira. Uma mais básica. Por que eu me alimento? Eu me alimento porque o meu corpo precisa de energia. Em resumo, é isso. Para que eu me alimento? Ah, eu me alimento para quê? Uns vão dizer para que eu me sinta saciado, outros talvez vão dizer para que acalme a minha ansiedade, para que tire minha fraqueza, talvez vai ter situações quando você passou por um jejum grande. Então cada um vai ter o para quê. Qual é a motivação de você se alimentar? Qual é a motivação de você ir trabalhar? Qual é a motivação de você fazer o carro andar? Qual é a sua motivação? Isso traz, embora são questões muito pequenas, vamos assim dizer, mas traz uma reflexão. Para que você se alimenta? Para que você vai trabalhar? Você só vai porque tem um contrato assinado? Ou qual é a motivação de você sair da sua cama, ir vestir o uniforme, ou se deslocar até a empresa onde você trabalha? O que te motiva a ir para lá? Qual é a motivação de você estar fazendo isso? Com isso vem uma pergunta: por que somos salvos? A Bíblia responde, Efésios 2, 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é porque nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Essa é a razão de ter sido salvo. Não pelas nossas obras. Mas a razão é a graça. Se não fosse a graça, não interessa o que você fizesse. Não haveria a salvação. Agora vem a segunda pergunta. Para que fomos salvos? A Bíblia traz algumas respostas. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforma da graça de Deus. Para quê? Para sermos hospitaleiros, para não termos murmurações e para administrar o dom que Deus nos deu. Outra resposta. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente.
Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Aí nós temos outra motivação. Em usar o nosso dom para servir. Usar o nosso dom para com os outros. Apegar-se ao que é bom. Dedicar uns aos outros. Honrar mais aos outros do que a si mesmo. Essa é uma outra motivação de termos sido salvos, de termos buscado a salvação. Honrar aos outros, amar aos outros, usar os nossos dons com amor sincero, com singeleza de coração. Mas lembra que eu comentei que para quê envolve emoção e motivação. Aí nós temos um outro ponto também que a Bíblia também levanta. Mateus 7, 21, 22. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui tem um exemplo de uma motivação errada. Esses pontos aqui são pessoas que fizeram teoricamente a obra de Deus. Mas aqui Deus fala que eles terem feito isso não quer dizer que eles fizeram a vontade de Deus. Talvez não tiveram amor fraternal, talvez não honraram mais os outros do que a si próprio, talvez. Mas isso mostra que o para quê vem da nossa motivação. E nosso porquê pode ser uma boa razão. Mas o nosso para quê pode ser uma motivação muito ruim. Voltando no exemplo do carro. Eu posso fazer o carro andar para que eu atropele pessoas, para que eu ande em alta velocidade, para que eu assuste outras pessoas. Parece barbaridade, mas é possível. Você pode fazer isso com um carro. Tá? Então, o para quê envolve a nossa motivação. E aqui diz pessoas que estavam servindo ao Senhor com motivações erradas. Fazendo a obra do Senhor com as motivações erradas. E nós? Nós como um todo. Quais as nossas razões e motivações? Você tem tido boas motivações? As motivações que você tem tido em fazer o que tem que fazer, seja o ir trabalhar, seja o fazer as tarefas da casa, seja o servir na igreja. Isso você tem feito você entende as razões e tem tido as corretas motivações? Para isso, eu gostaria de levantar alguns pontos e deixar isso como uma reflexão. Reflexão para todos, para que você avalie. Avalie o seu coração, tá? Não recebam com peso, mas recebam como uma reflexão, para vocês tentarem ver, entender. Eu levantei alguns pontos que eu achei interessante. Por que você aceitou Jesus? E para que você aceitou Jesus? Eu confesso que eu me peguei com essa pergunta também. Essas perguntas eu faço para mim. Porque muitas vezes nós temos um porquê bom, mas o para quê, a nossa motivação não está boa. E você? Por que aceitou Jesus? Para que você aceitou Jesus? Aceitou para ser mais um apenas? Aceitou só para estar salvo? Ou aceitou para ser um embaixador do reino de Deus nessa terra?
Vamos agora para um outro ângulo. Por que você casou? E para que você casou? O porquê é muito simples. Vamos reformular um pouco a pergunta. Por que você está casado? Eu estou casado porque tem um contrato pré-nupcial assinado entre eu e minha esposa, onde consta que nós estamos casados com comunhão universal de bens. Ok? Para que você casou? Nesse ponto, quem conhece um pouco a nossa história tem um aspecto. Quando nós não, eu e minha esposa, nós não conhecíamos ao Senhor, e nós, porque algumas questões diversas, na ocasião nós não podíamos nos casar, mas nós fomos morar junto. Então, assim, se eu fosse mudar, como na ocasião nós não entendíamos a respeito do casamento, por que eu fui morar junto? Porque eu gostava dela, era a pessoa que eu queria ter ao meu lado. Ok. Para que eu fui morar junto? Confesso, na ocasião, eu fui morar junto para fugir. Fugir de alguns problemas que eu não queria enfrentar, fugir de algumas situações que eu não queria resolver. Então, essa foi a minha motivação. E hoje, infelizmente, muitas pessoas casam porque amam, casam, a razão por casar é porque acharam a pessoa ideal. Mas a motivação de casar é fugir. Fugir dos pais, fugir da responsabilidade, fugir. Cada um com as suas motivações. Mas não põe a motivação. Porque qual que é a motivação de um casamento? Hoje eu entendo que eu estou casado para fazer a minha esposa feliz todos os dias. Para trazer a ela felicidade, para trazer o amor de Deus na vida dela. Essa é a motivação que hoje eu estou casado. Mas não era a minha motivação no passado e Deus precisou tratar isso no meu coração. E mesmo que você seja você recém-casado, seja você num casamento de longa data, para que você está casado? Qual é a motivação de você estar casado? É porque tem filhos? Beleza, não. Pouco chato os filhos ter pais separados. Não vai ser bom para eles. Essa é a sua motivação de estar casado? O que lhe motiva a estar com a sua esposa? O que lhe motiva a estar com o seu marido? E se você não vê bons motivos, eu lhe aconselho a buscar enxergar as motivações de Deus para você estar casado. Porque o casamento é um só. Que Deus uniu, o homem não separe. Mas agora sim, qual é a motivação de você estar com seu cônjuge? Por que você está com ele? Aí vem um outro ponto, trazendo, vamos assim colocar primeiro na igreja doméstica. Por que você é pai ou é mãe? Bom, a razão é óbvia, você é pai e mãe porque você tem um filho. Ponto. Porque você teve um filho e tal, essa é a razão de você ser pai ou ser mãe. Mas para que você é pai e mãe? Para que você tem um filho? Qual é a sua motivação em ter um filho? Hum? O que você pensa que é a sua motivação? E quando você fizer essas perguntas para você, eu sugiro que você responda sinceramente. Existem muitas respostas prontas. Muitas respostas que muitas vezes a gente conhece a teoria de forma excelente. Mas não é a nossa verdadeira motivação. É a motivação que nós queremos ter, mas não é a motivação que nós temos. E aí, por que você é pai, por que você é mãe? Para que você é pai, para que você é mãe? Aí vem o outro lado da moeda. Por que você é filho ou filha? A resposta é óbvia, porque você tem um pai e uma mãe. Isso faz você um filho. E para que você é o filho e filha? Qual é a motivação? Qual é a sua motivação em ser filho?
Hum? Como você é como filho? Quais as suas motivações? Você tem exercido os seus talentos como filho? Você tem exercido os seus talentos como pai, como mãe? Os talentos que Deus te deu? Você como filho tem sido uma ferramenta de Deus na vida dos seus pais? Você como mães, tem sido uma ferramenta de Deus na vida dos seus filhos? As motivações são Deus ou as motivações são suas? Agora, dando um passinho para igreja externa. Por que você está no ministério? Indiferente. Você que está aí, no ministério onde você está. Por que você está? Ah, porque eu me senti acolhido, que eu aceitei Jesus onde eu estou. Essa até ainda pode ter algumas. Ah, porque eu gosto daqui, me sinto bem. Ok. E para que você está no ministério? Você está lá para ser mais um? Ser um número, um nome? Uma pessoa sentada no banco? Ou você está lá para fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá? Você está lá para fazer algo por Deus. Seja algo tão simples quanto servir um copo d'água ou dar um abraço. Ou talvez algum talento que Deus te deu mais complexo, vamos assim dizer. Qual é a sua motivação? Nisso, muitas vezes, as pessoas querem fugir da responsabilidade. Deus mostra para elas, eu quero que você faça isso. Ah, não, Senhor, mas eu tô cansado. Ah, eu tô isso. Ah, eu tô aquilo. E eu falo nisso como testemunho da grandiosidade do Senhor, tá? Não falo para me vangloriar. Mas há pouco tempo atrás eu precisei voltar a estudar e fazendo um curso superior todas as noites e tudo mais, sendo marido, sendo pai e atuando no ministério. E assim, desde quando eu iniciei o curso, eu coloquei para o Senhor, Senhor, eu não quero que isso ocupe o teu lugar. Eu sei que eu estou estudando porque você me direcionou. Eu não tinha dúvidas de que Deus havia me direcionado para voltar a estudar. Mas ao mesmo tempo eu coloquei para ele, Senhor, eu quero que você me fortaleça e eu não quero deixar de lado nada que é seu. E mesmo estando ali estudando de segunda a sexta, tudo, a gente tirava o tempo, claro, era um tempo menor, mas assim, buscava ter um tempo de qualidade com a minha família. E os compromissos do ministério, e continuava atuando naquilo que era necessário atuar, continuava fazendo. Aquilo não se tornou uma bengala para fazer, mas eu coloquei isso em oração, porque foi o Senhor que me deu esse fortalecimento. Eu não falo isso por obra minha, porque não foi eu. Eu não teria condições daquilo. Mas o Senhor me fortaleceu. Para mesmo dormindo muito pouco durante as noites, que ficava estudando e tudo mais, Deus me fortalecia para ir trabalhar no dia seguinte. Deus me fortalecia no que era. Muitas vezes eu não tinha como, às vezes acabava não dando, às vezes, de estudar para provas ou perdia a aula, porque eu tinha demandas domésticas, demandas com a minha filha que precisava resolver, com a minha esposa, e eu abria a mão de ir para a aula para estar com a minha esposa, porque eu sabia que era aquilo que Deus queria naquele momento, e Deus me ajudava nas provas. Não era eu, era Deus fazendo. E você, por quê? E para que você está no ministério onde você está? Qual é o motivo de Deus ter te colocado onde você está? O que Ele quer de você? Ele não iria te colocar à toa. Aonde você está, se você está onde Deus quer que você esteja, que eu acredito que seja, qual é a motivação de você estar aí? Porque se é só para ser mais um número, mais uma pessoa, algo errado não está certo. Indo além, por que você vai à célula? Ah, eu vou na célula porque é um compromisso do ministério. Ok. Para que você vai na célula? Vai para cumprir a agenda, para o líder não ficar pegando no pé? Não acho uma motivação correta, mas pode ser uma motivação. Mas qual é a motivação de você sair da sua casa ou abrir a porta da sua casa para receber uma célula?
Para quê? Qual é a motivação? O que te motiva a fazer isso? Cumprir protocolo? Hum? Alguns pode ser que seja. Outros talvez você não, eu quero porque eu quero crescimento. Que a célula é um lugar de crescimento, é um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar de oração. Mas a sua motivação de ter ido para a célula, de estar indo para a célula, é isso? Ou melhor, você tem sido motivado a ir para a célula? Ou não? Ah, não gosto porque vão se meter na minha vida. Se meter na sua vida? Relativo. Será que eles vão se meter na sua vida ou será que vão te ajudar a enxergar os teus defeitos que talvez você não queira melhorar? Quais são as suas motivações de ir para a célula? E como último questionamento, por que você vai à celebração? Agora estamos tendo as celebrações online, ok, por uma situação social adversa, mas vamos colocar num ritmo normal. Por que você vai à celebração? Ah, eu vou à celebração porque é um compromisso do ministério. Ok. Ah, não, eu vou na celebração porque hoje eu vou facilitar, então eu tenho que ir lá. Para que você vai? Você vai só porque você tem um compromisso? Ou você vai lá para agradecer a Deus de coração, para ter comunhão com os irmãos, para querer sair de lá renovado, sair de lá agradecido? Para quê? Vai lá para ficar de papo, talvez? Ah, não, eu vou para cumprir protocolo, mas não quero nem prestar atenção. Esse pastor é chato, isso, aquilo é chato. Ah, não, o pregador de hoje nada a ver. Mas qual é a sua verdadeira motivação? Sua motivação é a motivação de Deus para sua vida? É isso? A motivação que você está tendo é a motivação de Deus? Então, assim, eu queria pôr esses questionamentos, que isso fique uma reflexão. Não só para a semana, mas que fique uma reflexão para o seu dia a dia. Em tudo que você vai fazer. Duas perguntinhas básicas. Por quê e para quê? Por que você está fazendo isso? E para que você está fazendo isso? E reforço aquilo que foi passado antes. O seu dom não é inferior a nenhum outro dom. O talento que Deus te deu não é inferior a nenhum outro talento. Pode ser diferente? Com certeza é diferente. Assim como a luz vermelha a cor vermelha do arco-íris é completamente diferente da cor violeta, mas cada uma tem o seu propósito. E aonde eu preciso da azul, a violeta não me resolve. E onde eu preciso da violeta, a azul não me resolve. Cada uma tem o seu lugar, cada um tem o seu propósito. Então veja, qual é o seu propósito? Quais são as suas razões? Quais são as suas motivações? O que tem te motivado? O que tem te motivado a ir trabalhar? O que tem te motivado a ir para a igreja? O que tem te motivado a servir ao Senhor? O que tem? Por que você foi salvo e para quê? Para que Jesus foi para a cruz por você? Hum? O que te motiva a ser salvo? A estar salvo? O que te motiva a servir ao ministério, servir ao corpo de Cristo? Quais são as suas motivações? Quais são os seus querer? Quais são as suas vontades, seus desejos? Será que é Deus falando? Ou será que é a sua própria razão, sua própria motivação falando? Então, assim, fica essa reflexão, fica essas perguntas, para que você reflita entre você, ou talvez entre família, se quiser. Mas que você veja por que e para quê. Como eu disse, o porquê muitas vezes é fácil de responder. Mas o para quê muitas vezes envolve muitas coisas, envolve muitas motivações. E não se fixe em respostas padrões no para quê. Dê uma resposta sincera. Tá? Pense numa resposta sincera. Tá? Então, assim, meus irmãos, é isso que Deus tinha me direcionado a passar hoje. Tá? E eu oro que Ele continue ministrando isso no coração de vocês.
que venha ser um direcionamento de Deus para a vida de vocês, uma reflexão, tá? Para a sua vida, para o seu casamento, para suas atitudes como pai, suas atitudes como mãe, suas atitudes como marido, como esposa, como filho, como filha. Que você reflita. Você tem agido conforme o propósito de Deus para sua vida? Ou você tem fugido do propósito, ou você tem buscado outros propósitos? Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Um abraço a todos.